Luiz Felipe dos Santos, de 21 anos, está internado desde o dia 25 de março no Hospital João Lúcio, após passar mal em casa por conta de uma convulsão. Quando foi encaminhado rapidamente ao hospital, lá ele foi diagnosticado com um edema cerebral. Após dias internado neste período, ele teve uma pequena melhora. Chegou até a ir para casa, mas o caso piorou e agora encontra-se acamado e sem possibilidade de voltar para casa, mas o hospital quer que a família o leve. Andressa, irmã de Felipe, acompanhou de perto todo o sofrimento do irmão. E ele não tem condições de ir para casa devido como ele está acamado, né? Ele não tem movimentos normais, né? Ele precisa da nossa ajuda para tudo, ele precisa de medicação, ele precisa de oxigênio, de vez em quando ele tem convulsões, entendeu? Então a situação dele não pode de forma nenhuma ir para casa, não pode. Entendeu? Não pode de forma nenhuma. Meu irmão, a situação dele é muito grave, é muito crítica. Ele ficou muito lesionado, entendeu? Devido à questão do tumor na cabeça. Então ele não pode, de forma nenhuma. E a gente não vai aceitar isso. Ele vai permanecer aqui, entendeu? Porque se ele for para casa, nós vamos matar ele, porque lá não tem condições nenhuma de manter ele lá. O hospital, mesmo com a sua dificuldade de muitas coisas, porque aqui existe, né, questão de medicação, luva, touca, essas coisas, mas ainda dá para manter, entendeu? Ainda tem algumas coisas para manter. Então, ele não pode ir para casa. Mas a situação do Felipe hoje, ele também precisa que essa cirurgia seja feita o mais rápido possível. Há uma chance dele recuperar a vida normal fazendo essa cirurgia? O médico fala pra gente que ele tem 1% de chance de sair bem. E esse 1% a gente acredita, tem fé que é Deus, entendeu? Porque o meu irmão, houve muita negligência médica com ele. Porque desde quando ele entrou aqui a primeira vez, que foi ano passado, eles ficaram de fazer a cirurgia dele, só que ele era o 11º da fila. Aí houve uma pandemia aqui no hospital, né, um surto de Covid, e ele resolveu ir para casa. Ele estava andando, ele falava, tudo normal, entendeu? E ele resolveu ir para casa, e o médico liberou ele devido a isso. E ele foi para casa. E só que ele ficou se mantendo de medicação, né? Ele tomou uma medicação para evitar as dores de cabeça, né, que ele sentia. Só que a partir de então, como o tumor estava evoluindo, crescendo, ele passou a ficar muito inchado, entendeu? A sentir mais dores, já não andava direito, já não tinha movimentos normais. E foi quando ele entrou aqui passando mal, né, com muita dor. A gente descobriu que ele teve hidrocefalia, né? Já deu uma outra coisa. E foi quando eu entrei, a esposa dele estava, eu fiquei no lugar dela. Ele teve a primeira convulsão, né, ela estava com ele, e depois eu entrei e ele teve 3 convulsões. Né? Só que os médicos simplesmente olhavam para ele assim, não tá tendo nada, tá normal. Nem eu, que não tenho, né, um estudo de médico, de enfermagem, eu sei quando a pessoa tem uma convulsão. Né? E depois das 3 convulsões, o meu irmão parou totalmente. Entendeu? Não teve movimento nenhum, não falou mais, não teve nada disso. E eles passaram, acho que mais de 3 horas para entubar o meu irmão, entendeu? Isso aí afetou muito mais ainda o problema dele. Muito mais, porque se na primeira convulsão ele já tivesse agido com o procedimento, ele não estaria assim, entendeu? Não estaria assim. Aí ficou, acho que uns 15 dias, 20 dias na UTI, fizeram muitos procedimentos nele, algumas coisas eles não informaram pra gente, né? Ele tem algumas cicatrizes cortadas aqui, tem 3 na cabeça, né? Fizeram muitos procedimentos e alguns falaram e outros não, né? E depois de uns 15, 20 dias liberaram ele para a enfermaria, né? E onde ele está agora. E agora o médico vem com isso e quer liberar ele, mandar ele para casa. Como? Se ele não tem condições para nada. Não tem remédio, não tem recurso, não tem cama. E um outro médico que eu queria muito lembrar o nome dele, falou para mim que ele só iria para casa quando ele tivesse todo esse material, entendeu? E eles iam providenciar, ia pedir autorização do governo, da Suzana, tudo para manter ele disso. Medicação, cama, que é o que ele precisa. O pai, com os laudos do filho em mãos, mostra a sua indignação. Eles estão regredindo, estão fazendo uma negligência médica, passando o laudo de um documento aqui que não corresponde ao que o meu filho está passando lá. Meu filho tem uma febre e tem um excesso de escarro devido ao catarro, né? Mas o corpo dele reage normal, o edema está só na cabeça. E esse médico aqui, Vitor Oliveira, esse sujeitinho aqui, que ele é clínico, ele não é neuro, aqui está informando que ele é clínico, não é neuro, eu conversei com ele. E sabe o que foi que ele falou para mim? Ele disse, olha, se teu filho ficar aqui, ele vem a óbito. E a possibilidade de ter vida é 1%. De quando ele levantou a mão para cima assim, eu disse, esse 1% é Deus. E a legião de espírito, através da palavra de Deus, que nos fortalece, de que há a possibilidade de fazer essa cirurgia,
e a cirurgia meu filho vinha sair com vida. Só que eles fazem negligência médica, aqui atrás, informando sobre o que está acontecendo com meu filho. Ele está sobre essa medicação que ele pediu que eu comprasse. Eu fui e comprei. Porque Aqui, o hospital não tinha medicação. Não tinha medicação. Aqui está dizendo que paciente portador de bexiga neurológica e paraplegia tetraplégica, quer dizer que ele não tem movimento. Só que aqui, ó, ele vem dizendo aqui no laudo médico, olha só, a teste para verificar que o paciente Luiz Felipe dos Santos, 21 internado, teve o seguinte diagnóstico, CI10. Encontra-se estável clinicamente na condição de sequelado neurológico dependente de terceiros para locomoção, alimentação e higienização no momento estável, com programação de alta hospitalar. Agora, me explica uma coisa, como é que um médico, tá aqui o nome dele aqui, ó, Vitor Oliveira, como é que um médico dá um laudo atestando que a pessoa vai morrer, se existe possibilidade do hospital tratar dele? Não é que eu, meus irmãos, meus filhos, as pessoas que amam meu filho, venham a dar auxílio para ele aqui, não. Eu só quero que ele permaneça no hospital porque em casa não tem condições. Não existe possibilidade nenhuma, entendeu? E faça o tratamento que tem que ser feito. Eu falei para ele, se ele tem 1% de vida, que faça a cirurgia. Eu assino, eu assumo a responsabilidade. Eu como pai. Eu falei para ele. Ele falou assim, então vamos aguardar. Foi feito o exame ontem ainda e houve uma redução do tumor da cabeça do meu filho. Por que eles querem que eu leve para casa? Não existe possibilidade nenhuma. Não existe. É por isso que eu chamei a imprensa. É para vocês verem o que os hospitais de Manaus fazem. Esse governo bandido, esse governo... Eu conheci a palavra, eu sou homem de Deus, eu não tenho possibilidade de falar isso. Sabe o que é isso? É um absurdo que a saúde é feita no estado do Amazonas, gente. Meu filho tem 21 anos, meu filho tem reflexo, ele tem movimento, tem perna, ele tem tudo. Ele abre os olhos, ele quer, a mandíbula dele se movimenta. E faz um apelo ao Estado. Um edema na cabeça, isso aí não vai custar caro para o Estado fazer uma cirurgia não, gente. Eu estou apelando aqui um pai que tem amor ao seu filho. Que jamais, ninguém quer perder um ente querido. Luiz Felipe está internado no 3º andar, leito 174 do Hospital João Lúcio.